O Saber Direito desta semana é sobre Código de Defesa do Consumidor. O curso aborda os princípios e direitos básicos do consumidor, as novidades na relação de consumo e a jurisprudência atual. As aulas são com o professor Fabrício Bolzan. Olá, vamos começar mais um programa Saber Direito. Eu sou o Fabrício Bolzan e hoje vamos trabalhar com o direito do consumidor. O enfoque vai ser exatamente as novidades envolvendo o direito do consumidor. Um pouquinho da nossa história: eu fui procurador concursado do município, hoje desempenho advocacia privada. Direito do consumidor é uma das grandes áreas do nosso escritório e também sou especialista em direito do consumidor, direito administrativo, mestre em direito constitucional e doutorando agora pela mesma disciplina na PUC de São Paulo. Conforme nós comentamos, o nosso objetivo é trazer novidades envolvendo o direito do consumidor. Neste primeiro encontro, novidades envolvendo a relação jurídica de consumo. Relação jurídica de consumo que todos nós sabemos, na medida em que todos nós somos consumidores, e ela envolve, de um lado, a figura do consumidor, do outro lado, a figura do fornecedor, e que tem por objeto ou a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Portanto, nesse primeiro bloco, nós vamos trabalhar com os elementos que constituem essa relação jurídica de consumo. Vamos falar um pouco da figura do consumidor, um pouco da figura do fornecedor, um pouco sobre produto e serviço como objetos da relação jurídica de consumo. E claro, como o enfoque é trazer novidades envolvendo esses temas, nós vamos trabalhar também com casos especiais da relação jurídica de consumo. São casos que, às vezes, temos dúvidas se eu aplico ou não o Código de Defesa do Consumidor e que nós vamos envolver com vocês a respeito do tema. Mas antes, vamos começar pelo clássico, vamos começar pelo conceito de cada um desses institutos à luz do Código de Defesa do Consumidor. Um primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito de consumidor. O conceito de consumidor, ele pode ser em sentido estrito ou consumidor por equiparação. O conceito de consumidor em sentido estrito está previsto no artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor e diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aí começa o primeiro problema. Quem é o destinatário final? Quem seria a figura do consumidor destinatário final? Seriam só as pessoas físicas? Eu, você, nós, como pessoas físicas? Será que a pessoa jurídica, uma empresa, um comércio, será que poderiam ser considerados consumidores e invocar ao seu favor o Código de Defesa do Consumidor? Esse é um tema muito polêmico e tão polêmico que surgiram algumas correntes doutrinárias a respeito do assunto. A primeira corrente doutrinária é a corrente finalista, que traz uma definição de consumidor mais restrita, sendo o consumidor aquele que é o destinatário fático e econômico do bem de consumo, ou seja, aquele que retira o bem de consumo do mercado e consome efetivamente, ou ele ou a sua família. Essa a teoria finalista. E para os mais radicais da teoria finalista, a empresa, o empresário, não poderiam ser considerados consumidores na relação de consumo. Para os mais radicais da teoria finalista, só a pessoa física seria considerada consumidora na relação de consumo. Aí vem a segunda corrente, que é a corrente maximalista, o oposto da primeira corrente. Corrente maximalista traz um conceito mais amplo de consumidor. Corrente maximalista identifica o consumidor como sendo o destinatário fático do bem de consumo. Ele não precisa consumir efetivamente, basta retirar o bem do mercado de consumo e, lógico, será considerado consumidor. Diante de posições tão extremadas, uma que não considera a pessoa jurídica consumidor e a outra, a maximalista, que considera sim
a possibilidade da pessoa jurídica invocar ao seu favor o Código de Defesa do Consumidor, importante encontrar um meio termo. E esse meio termo é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, quando trata do assunto, ele aplica a teoria finalista, a primeira teoria apresentada, porém de forma atenuada, porém de forma mitigada. O que seria a interpretação da teoria finalista de maneira mitigada, de maneira atenuada ou até aprofundada, como fala a professora Cláudia Lima Marques? Seria identificar a pessoa jurídica como consumidora desde que comprovada, no caso concreto, a sua hipossuficiência, a sua fragilidade. Então, todos sabemos que, presumidamente, o consumidor pessoa física, ele é o vulnerável da relação jurídica de consumo. Ele é a parte mais fraca da relação jurídica de consumo. Porém, quando falamos em consumidor pessoa jurídica, essa fragilidade tem que ser comprovada no caso concreto. A hipossuficiência do consumidor tem que ser comprovada no caso concreto. Então, seriam exemplos de pessoa jurídica consumidora na visão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Pessoas que, na prática, são mais frágeis. Então, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, um profissional liberal, eu advogado, você é advogada. Quando a gente compra um computador para o nosso escritório, nós somos a parte mais fraca perante uma empresa que faz a produção desse tipo de produto. Então, num contexto como esse, nós temos aí a identificação da pessoa jurídica como consumidora, porque comprovada a sua fragilidade no caso concreto e podendo invocar ao seu favor o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, nós trouxemos aqui uma parte do nosso livro, Direito do Consumidor Esquematizado, que traz exatamente um julgado do Superior Tribunal de Justiça que trabalha com esse tema, da identificação da pessoa jurídica como consumidora desde que comprovada a sua fragilidade no caso concreto. Trata-se do recurso especial de número 1.195.642, em que o Superior Tribunal de Justiça resume na seguinte ementa: consumidor, definição, alcance, teoria finalista, regra, mitigação, finalismo aprofundado, consumidor por equiparação, vulnerabilidade. Em outras palavras, o Superior Tribunal de Justiça, nesse julgado, ele faz exatamente essa interpretação intermediária entre as correntes finalista e maximalista. Adota a teoria finalista, porém, de forma mitigada, de forma atenuada, considerando o consumidor pessoa jurídica desde que comprovada a sua fragilidade no caso concreto. Portanto, esse um primeiro ponto importante e polêmico envolvendo o conceito de consumidor. Estamos ainda no conceito de consumidor em sentido estrito, conceito de consumidor lá do artigo 2º caput do CDC, que envolve exatamente a figura da pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Vamos seguir. O direito do consumidor também traz o conceito de consumidor por equiparação. Na verdade, são 3 conceitos de consumidor por equiparação. O primeiro conceito de consumidor por equiparação está no próprio artigo 2º, porém no parágrafo único, quando fala da coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo. Esse dispositivo é muito importante porque ele traz o fundamento da tutela coletiva do consumidor. O consumidor, ele pode ser protegido individualmente ou de forma coletiva. E esse artigo 2º, parágrafo único, ele traz esse fundamento da tutela coletiva do consumidor. Percebam, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo. Então, uma proteção, por exemplo, por meio do Ministério Público que tem legitimidade para entrar com a ação coletiva, um PROCON
que têm legitimidade para entrar com a ação coletiva, ou institutos de defesa do consumidor, como o IDEC em São Paulo, Brasilcom em Brasília. Percebam, todas essas entidades, essas instituições têm amparo na tutela coletiva exatamente com base nesse artigo 2º, parágrafo único, que traz a figura de consumidor por equiparação. Inclusive, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ele traz uma súmula falando da legitimidade do Ministério Público na tutela em ações coletivas envolvendo serviços públicos, que também vai ser um tema abordado conosco ao longo desses encontros aqui no Saber Direito. Quando nós falamos na figura do Ministério Público com legitimidade para defender de forma coletiva a tutela do consumidor, nós temos que lembrar da súmula de abril de 2018, de número 601. Súmula 601 de abril de 2018, em que o STJ diz o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviços públicos. Então, se a nossa tônica é trazer as novidades envolvendo relação jurídica de consumo, essa é uma das novidades. Súmula 601 de abril de 2018, envolvendo posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Bom, ainda pensando na figura de consumidor por equiparação, uma segunda figura de consumidor por equiparação envolve as vítimas do evento danoso, que estão previstas lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Equiparam-se a consumidores as vítimas do evento danoso. O que seria o evento danoso? O evento danoso é aquele decorrente de um acidente de consumo. Então não é o consumidor em sentido estrito, não é aquele consumidor que vai até a loja adquirir o bem ou contratar um serviço. Não, ele, por exemplo, recebe uma TV de presente, ao colocar essa TV na tomada, a TV explode em seu rosto, por exemplo. Percebam, ele adquiriu a TV por um presente, ele não foi até a loja adquirir a TV. Ele não é um consumidor em sentido estrito, mas o Código de Defesa do Consumidor protege a figura desse consumidor, protege essa pessoa que foi vítima de um evento danoso, mesmo não sendo considerada consumidora em sentido estrito. Então percebam, além de consumidor em sentido estrito, o destinatário final, nós temos a figura do consumidor por equiparação como sendo a coletividade de pessoas expostas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Temos as vítimas do evento danoso e uma terceira figura de consumidor por equiparação envolve exatamente as pessoas expostas às práticas comerciais abusivas e também às práticas contratuais abusivas. Conforme todos sabem, ou algum de vocês já se deparou em algum momento da vida com uma prática abusiva, ou presente num contrato de consumo, ou efetivamente no momento da venda, uma oferta enganosa, abusiva. A gente sempre tem aí uma experiência triste e lamentável envolvendo relação de consumo. E não é diferente porque o Código de Defesa do Consumidor também protege essas pessoas que passam por situações de abusividade, vítimas de práticas comerciais ou contratuais abusivas nas relações de consumo. Então, quando nós falamos, por exemplo, numa publicidade enganosa ou abusiva, as pessoas expostas a essa prática comercial abusiva, elas podem se socorrer da tutela jurisdicional. Elas podem se socorrer do amparo, por exemplo, de um PROCON da vida, de um Ministério Público, de um Instituto de Defesa do Consumidor. Portanto, basta a mera exposição. Não precisa efetivamente essa coletividade de pessoas se levantar dos seus respectivos sofás, saírem respectivamente de suas casas para comprar aquele produto como sendo um objeto da concretização da publicidade enganosa. Não, basta a potencialidade de enganar. Não precisa ter a concretização do engano, que é um mero exaurimento para a caracterização de uma publicidade enganosa.
Portanto, falou em coletividade de pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais abusivas, também falamos de pessoas equiparadas a consumidor. Um outro exemplo, quando falamos de cláusulas contratuais abusivas. Tem muitos planos de saúde que, infelizmente, cometem práticas abusivas de ordem contratual. Tem lá no contrato a cobertura do plano de saúde, por exemplo, tratamento de câncer, e no momento em que o paciente precisa desse tratamento, o fornecedor se recusa. Alega que está fora do rol da ANS de tratamentos médicos determinados no país. Vale lembrar, queridos colegas, que o rol da ANS é um rol de exemplos, é um rol mínimo a ser tutelado pelas operadoras de saúde. Então, temos aí uma prática contratual abusiva. Diante de um contexto como esse, coletividade de pessoas que assinou contrato de prática abusiva como essa contratual, no caso, planos de saúde, também está amparada de proteção no Código de Defesa do Consumidor. Então, para fechar o raciocínio do primeiro elemento da relação jurídica de consumo, nós temos a figura do consumidor em sentido estrito, o destinatário final do produto ou do serviço, no artigo 2º caput do CDC, e nós temos 3 figuras de consumidor por equiparação. A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo, artigo 2º parágrafo único, as vítimas do evento danoso, no artigo 17, e as pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais abusivas, nos termos do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. E o outro lado da relação de consumo? Quem é o fornecedor? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º, fala quem é o fornecedor. É fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que coloca produtos e serviços no mercado de consumo, ainda que seja um ente despersonalizado, ainda que seja um ente sem a constituição formal, como é muito comum a gente comprar, às vezes, produtos de camelôs nas ruas. Esse camelô, ele não está formalmente constituído, mas ele é considerado fornecedor nesse tipo de relação jurídica. Bom, trabalhando inicialmente com a pessoa física fornecedora. Porque se vimos há pouco que pessoa física consumidora é fácil de enxergar, o problema e a polêmica está na pessoa jurídica como consumidora, aqui o raciocínio é inverso. Aqui é fácil de enxergar a pessoa jurídica fornecedora. E a pessoa física como fornecedora? Como que funciona? Tem algum requisito especial? Tem que ter o profissionalismo, tem que ter lá uma estrutura bem montada, ou será que basta a habitualidade no desempenho de suas atividades? Mais uma vez, eu aproveito aqui o ensejo para pegar o nosso livro Direito do Consumidor esquematizado e trazer novamente essa informação. Prevalece que basta a habitualidade para a pessoa física ser considerada fornecedora. Não precisa do profissionalismo, não precisa de uma estrutura física para a pessoa física ser considerada fornecedora. Basta lembrar do exemplo do camelô, basta lembrar hoje em dia nas relações via internet. Muito comum na atualidade as relações de consumo serem concretizadas pela internet. Não só com sites de empresas, pessoas jurídicas efetivamente constituídas, mas até mesmo em redes sociais. Quem nunca se deparou com aquela pessoa ou um casal abraçados com o Mickey numa viagem internacional e fala sem pudor algum: olha, estamos aqui num país que a compra é muito efetiva, um país muito consumista, e se você quiser que a gente traga alguma coisa para você, basta mandar um inbox, basta mandar uma mensagem aqui em off que a gente manda para você, a gente traz para você o produto objeto do desejo de consumo. E aí, será que neste caso essa pessoa física ela pode ser considerada fornecedora? Olha, se houver habitualidade nesse tipo de relação, ela pode sim ser considerada fornecedora. O professor Risato Nunes, ele fala que
atividade lucrativa também coloca a pessoa física na condição de fornecedora. Então, nesse meu exemplo, se fosse uma viagem uma vez por ano, o fato de ter uma finalidade lucrativa para o professor Risato Nunes seria suficiente para caracterizar essa pessoa como fornecedora na relação de consumo. Nós, juntamente com a doutrina majoritária e jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entendemos que não basta a finalidade lucrativa. Para ser considerada fornecedora, tem que efetivamente ter habitualidade no desempenho desse tipo de atividade, ok? Tem que ter habitualidade, ainda que não seja necessário o profissionalismo. Não precisa da estrutura física, pode ser uma relação virtual, mas desde que caracterizada a habitualidade diante do caso concreto. Maravilha? Então, o primeiro ponto polêmico envolvendo fornecedor é a pessoa física. Quando que a pessoa física se enquadra no conceito de fornecedor? Quando demonstrada a habitualidade no desempenho de suas atividades. Um outro ponto interessante envolve a pessoa jurídica, pública, como fornecedor. Quer dizer que a administração pública pode ser considerada fornecedora? Como que funciona isso no caso concreto? É possível um município ser considerado fornecedor, o Estado, uma autarquia, uma empresa pública, a sociedade de economia mista? Sim, pessoa jurídica pública, e aí eu falo em União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e algumas fundações, tem essa personalidade de direito público, mas podem sim colocar produtos e serviços no mercado de consumo, e também as pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, como empresa pública e sociedade de economia mista, também podem colocar produtos e serviços no mercado de consumo. Basta lembrar de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica Federal, que são, respectivamente, sociedade de economia mista e empresa pública, ok? Banco do Brasil, sociedade de economia mista, Caixa Econômica Federal e empresa pública, e ambos colocam aí serviços bancários, produtos e serviços bancários no mercado de consumo. Então, sem dúvida alguma, na administração indireta, nós temos aí facilmente identificadas pessoas que colocam produtos e serviços no mercado de consumo. Mas e as pessoas jurídicas de direito público, Fabrício? Elas podem também colocar produtos e serviços no mercado de consumo? E aí é um tema bastante interessante. Por quê? Porque envolve as formas de atuação da administração pública. E para falar de formas de atuação da administração pública, eu trago mais uma vez um livro de nossa autoria, que é o Direito Administrativo para Concurso. O livro Direito Administrativo para Concurso fala aqui da prestação do serviço de forma centralizada e de forma descentralizada. A prestação centralizada é a administração prestando o serviço público diretamente. Então, ou ela presta um serviço público de forma geral ou um serviço de forma específica, diretamente. Então, é um município que tem ali uma frota de ônibus própria e presta esse serviço diretamente aos seus munícipes, às pessoas que moram naquele local. Agora, a prestação de serviço público pode ser descentralizada. Pode ser feita por meio de um particular, pode ser feita por meio de uma empresa de ônibus, por exemplo, que vence uma licitação e celebra um contrato de concessão com o município. Então, quer prestando diretamente, quer prestando de forma indireta, por meio de um concessionário de serviço público, nós temos aqui um bom exemplo de serviço prestado pelo poder público e, consequentemente, a administração, quer prestando direta ou indiretamente por meio de seus concessionários, poderá ser responsabilizada numa relação de consumo envolvendo esse tema. Aliás, nós voltaremos a falar de serviços públicos e incidência do Código de Defesa do Consumidor ainda neste bloco, trabalhando aí com casos especiais. Por ora, só observação pertinente envolvendo a figura do fornecedor. Fornecedor, pessoa física ou jurídica, pessoa física desde que tenha habitualidade, pessoa jurídica pode ser até de direito público, como a administração, no exemplo que eu acabei de dar,
e os entes despersonalizados que não estão constituídos formalmente, conforme também nós já comentamos no início desse tema. Um outro ponto importante envolvendo relação jurídica de consumo, vistos aí os conceitos de consumidor e de fornecedor, envolve os objetos dessa relação de consumo. Nós temos o produto e o serviço. Produto é o quê? É todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Mais precisamente, artigo 3º, parágrafo 1º do CDC. Vejam que a definição legal foi um tanto quanto econômica. Ela fala que bem, produto, objeto da relação de consumo, é todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Mas nós temos também o bem fungível, infungível, bem consumível, não consumível. Nós temos o bem novo, o bem usado, a amostra grátis. Traz a doutrina e a jurisprudência um conceito mais amplo de bens que podem ser considerados objeto de uma relação jurídica de consumo. Mas eu aproveito aqui a oportunidade para a gente discutir um pouco a respeito do produto usado. Fabrício, até que ponto o produto usado pode ser objeto de uma relação jurídica de consumo? Será que tem um prazo limite para invocar o uso de uma garantia contratual ou de uma garantia legal contra um bem que é o objeto de uma relação de consumo, mas é um objeto usado fornecido na relação jurídica de consumo? E mais uma vez a gente pensa na internet, relações pela internet, cada vez mais comum a aquisição de produtos usados pela internet, a venda de produtos usados pela internet. Como é que funciona essa relação? Será que tem relação jurídica de consumo ou será que não tem? Então, vamos supor que eu, Fabrício Bolzan, resolvo vender meu computador para minha sócia Juliana Franzin. Será que é possível a doutora Juliana invocar o Código de Defesa do Consumidor contra a minha pessoa? Neste caso, não. Por quê? Lembram da habitualidade? Não há habitualidade. Eu não costumo vender computador na internet ou num estabelecimento comercial físico. Eu não faço isso. Quando eu falo de uma relação jurídica de consumo, o que é que eu tenho que lembrar? Do elemento que falamos há pouco, da habitualidade da pessoa física. Mas vamos pensar que eu vendo numa plataforma online, onde tem várias pessoas vendendo seus produtos e serviços nessa plataforma online. Produtos usados. Então não precisamos nem citar nomes, todos sabem do que eu estou falando. Por mais que não dê para invocar o Código de Defesa do Consumidor contra aquela pessoa física que vendeu, porque não há uma habitualidade no trabalho dela, defendemos que é possível invocar o Código de Defesa do Consumidor contra aquele provedor que disponibiliza lá o site para as compras e vendas pela internet. Então, contra aquele que vendeu não é possível, mas contra a empresa que colocou ali a plataforma online para a venda de produtos, é possível invocar sim o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos aí aquilo que defendemos no livro também, que se trata de um bem imaterial. As relações pela internet, elas muito bem representam esse bem imaterial. E o produto usado que é vendido numa relação como essa também pode invocar o Código de Defesa do Consumidor, aquele que adquire um produto usado nos termos ora apresentado. Mas um cuidado que a gente tem que ter em relação ao produto usado envolve o critério da vida útil do bem. Fabrício, o que seria esse critério da vida útil do bem? Pensem comigo, um produto usado, por mais que ele tenha uma garantia de venda ali, envolvendo a relação de consumo, nós temos que lembrar que se trata de um produto usado. Produto usado que muitas vezes já passou do seu prazo de vida útil. Então vamos pensar naquelas pessoas que gostam de carros antigos, restauração de carros antigos, e aí uma pessoa compra um Mustang 1965, aquele bonito que apareceu recentemente numa publicidade pelas TVs de todo o Brasil. Mustang azul maravilhoso, mas de 1965. Será que daria para invocar um vício oculto num produto como esse? O que vocês acham?
E o Código de Defesa do Consumidor, quando fala do vício oculto, lá no artigo 26, ele fala que o prazo para reclamar o vício oculto começa a correr do momento em que o problema se mostrar evidenciado. Então, o problema se mostrou evidenciado agora, só que o carro é de 1965. Será que daria para invocar neste caso o Código de Defesa do Consumidor postulando que, olha, só hoje começou a correr o prazo para invocar o vício oculto? Evidente que não, porque aqui nós temos a expiração da vida útil desse bem. Quando falamos, portanto, na aquisição de um produto usado, tem proteção no Código de Defesa do Consumidor? Tem, mas temos que verificar se ele está dentro ou não da sua vida útil. Se preciso for, que seja realizada uma perícia judicial para saber qual a vida útil daquele produto, qual a vida útil daquele serviço. E, se dentro da vida útil, sem problema invocar, por exemplo, o critério, o vício oculto previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, se estiver fora da vida útil do bem, aí não tem como invocar, por exemplo, o vício oculto previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha? Bom, um último elemento da relação jurídica de consumo envolve exatamente o serviço. O que seria o serviço numa relação jurídica de consumo? Serviço é toda atividade remunerada fornecida no mercado de consumo, excluídas as decorrentes de caráter trabalhista. Então, fora as relações trabalhistas, qualquer atividade remunerada colocada no mercado de consumo traz exatamente a figura do serviço objeto do CDC. Sobre o tema, vale lembrar que a remuneração pode ser uma remuneração direta ou indireta. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o vulnerável, ele protege a parte mais fraca da relação, ele protege o consumidor, desde que o serviço seja remunerado. Quer remuneração direta, em que tem ali o pagamento na boca do caixa, contraprestação pecuniária direta, quer tenha a remuneração indireta. O que seria exemplo de remuneração indireta? Estacionamento gratuito de shopping. Será que é mesmo gratuito? Não é. Por quê? Porque existe uma remuneração indireta. Porque o produto que você adquire no shopping, às vezes é um pouco mais caro do que o produto da rua, porque esse shopping oferece a estrutura de um estacionamento. E não há o pagamento em contraprestação direta, mas indiretamente, ao pagar um pouco mais caro no produto adquirido no shopping, você está pagando também um pouco do estacionamento. Então, o CDC ele protege tanto a remuneração direta como a remuneração indireta. Serviço remunerado direto ou indiretamente são serviços protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O único tipo de serviço que efetivamente não pode ser objeto da relação de consumo é o serviço que decorre das relações de trabalho e o serviço eminentemente gratuito. Imagine uma situação em que um médico está para atravessar a rua e se depara com alguém passando mal no farol. Ele vai e presta os primeiros socorros, chama pelo celular uma ambulância, a ambulância chega, ele se despede, deseja boa sorte para a pessoa e volta para a sua rotina atual. Neste caso, nós temos um serviço totalmente gratuito. Um serviço que não teve qualquer tipo de contraprestação pecuniária, nem direta nem indireta. Então, neste tipo de serviço, nós não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Maravilha? Com isso, nós fechamos aí essa parte introdutória envolvendo relação jurídica de consumo numa visão clássica. O que entendemos por visão clássica? A visão da lei, a doutrina, o que pensa desses elementos da relação jurídica de consumo, quem é consumidor, quem é fornecedor, produto e serviço. E agora eu gostaria de trabalhar com vocês com questões interessantes e polêmicas específicas envolvendo relação jurídica de consumo. Uma primeira delas envolve a entidade de previdência privada e seus participantes. Como que está essa história de entidade de previdência privada e seus participantes? Por quê? O Superior Tribunal de Justiça, há um tempo atrás, editou a súmula 321,
que ele deixava muito claro que o Código de Defesa do Consumidor se aplicava nas relações envolvendo entidades de previdência privada e seus participantes. Com o tempo, aumentou o número de entidade de previdência fechada, privada também, porém fechada. Fechada a uma certa categoria profissional, fechada a uma certa categoria de servidores. Sabemos que, ultimamente, a relação dos servidores com a aposentadoria mudou bastante ao longo dos anos. Então, hoje em dia, o teto do servidor é igual ao teto do regime geral da Previdência Social, só que o servidor tem a possibilidade da aposentadoria complementar pública. Então, quando falamos em regime de previdência fechado, de um advogado, de um servidor, será que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? E aí vem o Superior Tribunal de Justiça e na súmula 563 faz essa diferença, dizendo o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades de previdência privada aberta, ok? Mas não é aplicável às entidades, não incidindo aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Então, o CDC ele é aplicável, segundo a súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, às relações envolvendo entidade de previdência privada aberta e seus clientes, mas não se aplica às entidades de previdência privada entidades fechadas e seus clientes. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante, é um ponto dentro das relações jurídicas de consumo especiais que eu gostaria de trazer para vocês. Um outro ponto interessante envolve cooperativa de assistência à saúde e seus filiados. Citamos aqui, agora há pouco, as relações envolvendo o tema de consumidor e plano de saúde, o não cumprimento quando precisa, e a pergunta é: se for uma cooperativa de assistência à saúde, tem algum problema? Que problema que teria se falássemos de uma cooperativa de assistência à saúde? Problema algum. Aliás, no nosso livro a gente traz o recurso especial 309.760, que fala exatamente da aplicação do CDC nesse tipo de relação. E como o objetivo do nosso encontro é trazer as novidades, nós temos mais uma súmula do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema, ou melhor, de um tema que é correlato. Vimos aqui cooperativas de plano de saúde, incidência sim do Código de Defesa do Consumidor. Mas vejam o teor da súmula 608 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Então, o que seriam esses planos administrados por entidades de autogestão? No caso de uma empresa, efetivamente com os seus empregados, em números consideráveis de empregados, fazer a autogestão de um plano de saúde. Definir quem que vai ser médico, quais doenças serão cobertas por esse plano de autogestão. Então, é um trato muito individualizado daquela empresa com o perfil dos seus empregados, que foge efetivamente do tipo de plano de saúde, ainda que prestados por cooperativas de saúde, no mercado de consumo. Então, o sistema de plano de saúde de autogestão realmente não dá para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele não envolve aquele plano que traz uma relação aberta no mercado de consumo. É algo muito específico, muito fechado para uma determinada empresa, por exemplo, conforme nós acabamos de citar para vocês. Na mesma linha, temos a súmula 602, e aí falando de cooperativa habitacional, que diz o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. Então, quer cooperativa habitacional, quer cooperativa de plano de saúde, nós vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Quando falamos de administração em autogestão, por ser algo muito específico, singular, que não é fornecido em massa no mercado de consumo, e sim para um caso específico, não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Outro ponto bastante interessante que foi julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça
envolve a comissão de corretagem e a SAT, que é o Serviço de Atendimento Técnico Imobiliário, quando a pessoa vai comprar um imóvel na planta, perante ali o estande colocado e produzido pela construtora ou pela empreendedora. E neste caso, será que o consumidor ele tem a obrigação de pagar a comissão de corretagem? E mais, será que além da comissão de corretagem, ele tem a obrigação de pagar a SAT, que é exatamente esse serviço técnico imobiliário que é fornecido pelo corretor no momento da abordagem, no momento da contratação, envolvendo uma planta, um objeto de consumo numa planta, num prédio que está numa planta, um imóvel que está na planta? Será que o consumidor tem a obrigação de pagar? Ele já paga pelo imóvel? Será que já não estaria embutido aí o dever do fornecedor, da empreendedora, da construtora, pagar a corretagem e não o consumidor? E prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça que efetivamente o consumidor tem o dever de pagar, desde que haja devida informação a respeito da comissão de corretagem. A SAT não é dever do consumidor, porque isso é um serviço que já está embutido na corretagem que ele paga ao adquirir um imóvel na planta. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele faz essa diferença, né, entre a comissão de corretagem e a SAT. Não tem o dever de pagar a SAT, que é um serviço já embutido na comissão de corretagem, e tem que pagar a comissão de corretagem desde que tenha a informação devida e ostensiva ao consumidor. E pegando essa linha de raciocínio, vamos pensar agora na corretagem de valores e títulos mobiliários, não mais imóveis. Assim, corretores de títulos mobiliários, de valores, títulos mobiliários. E aí, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor ou não? Mais uma vez, um julgado de 2017, embargos em recurso especial, Superior Tribunal de Justiça, número 1.599.535. A ementa traz o seguinte resumo: consumidor processual civil, recurso especial, corretagem de valores e títulos mobiliários, omissão, contradição ou obscuridade, não ocorrência, relação de consumo, incidência do Código de Defesa do Consumidor. Incide sim o CDC nessa relação envolvendo empresa de corretagem de valores mobiliários e os seus respectivos clientes. Uma outra questão interessante de relação jurídica de consumo especial e que não existe, neste caso, relação de consumo, é a relação entre o consumidor e o seguro obrigatório DPVAT. Então, o Superior Tribunal de Justiça, também no recurso especial e de número 1.635.398, Superior Tribunal de Justiça deixou muito claro aqui a ausência de relação jurídica de consumo e, portanto, não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações envolvendo serviço público e o Código de Defesa do Consumidor, nós temos também um ponto importante, porque ora há incidência, ora não há incidência. Então, quando que o serviço público pode ser considerado objeto de uma relação jurídica de consumo? Prevalece na jurisprudência superior que o serviço público objeto da relação jurídica de consumo é aquele serviço público individualizado, o serviço ut singuli, e que tenha por remuneração tarifa, que tem natureza de preço público, que tem natureza negocial. Não dá para ser o serviço público ut singuli singular remunerado por taxa, por exemplo, porque taxa é modalidade de espécie tributária. Então não dá para aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Sempre que o serviço é remunerado por tributos em geral, há uma coercitividade que é incompatível com a facultatividade da relação de consumo. Mas, Fabrício, o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte: a relação de consumo ela é facultativa. Se o consumidor quiser, ele contrata. Se ele não quiser, ele não contrata. Ele não está obrigado. Agora, serviço público remunerado por tributo, basta estar à disposição e o consumidor, no caso o usuário,
desse serviço público, ele tem a obrigação de pagar por ele, porque ele é remunerado por tributos. O tributo é coercitivo, ele é imposto ao cidadão. Não tem a facultatividade, que é característica fundamental da relação jurídica de consumo. Portanto, objeto da relação jurídica de consumo é o serviço público remunerado por tarifa, que tem natureza de preço público, que tem natureza negocial. Então, alguns exemplos para vocês enxergarem do que eu estou falando. Serviço de telefonia, serviço de energia elétrica domiciliar, serviço de transporte coletivo, serviço de água e de esgoto, que de forma atécnica nós costumamos falar a taxa de água, taxa de esgoto. Não é taxa, não. Supremo Tribunal Federal, desde 1963, Superior Tribunal de Justiça também entendendo que natureza da contraprestação pecuniária do serviço de água e de esgoto é de tarifa, tem natureza de preço público. O bom da história é que podemos, portanto, incidir o Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de relação jurídica formada por serviço de água e de esgoto, porque a natureza dessa contraprestação pecuniária é de tarifa, tem natureza de preço público. Por isso, efetivamente, aplicamos sim o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, nós até citamos recentemente aqui uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula que envolve exatamente o ano de 2018, em que o Superior Tribunal de Justiça fala efetivamente da figura do Ministério Público com legitimidade para proteger interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, envolvendo inclusive prestação de serviços públicos. Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça, falando exatamente dessa legitimidade do Ministério Público. Então, não é todo e qualquer serviço público que pode ser objeto da relação jurídica de consumo. Somente o serviço público singular, uti singuli, individualizado e que seja remunerado por tarifa, porque tarifa tem natureza de preço público, tarifa tem natureza negocial e aí sim nós podemos falar numa relação jurídica de consumo. Se não for nesses termos, não podemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Uma última situação que também não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor envolve a relação entre clube e seus associados, condomínio e seus condôminos, porque não há uma relação com finalidade lucrativa e mais. A administração tanto do clube como do condomínio, ela é feita pelos representantes eleitos ali dos interessados. No caso, os associados do clube, os condôminos diante de um condomínio. Mas isso não impede a identificação de um condomínio como consumidor. Ele não é fornecedor, a ponto de estabelecer uma relação pautada no Código de Defesa do Consumidor entre o consumidor e o síndico. Não, ele não é fornecedor. O síndico não é o representante, o preposto do prédio numa relação de consumo. Ele pode ser o preposto representante para outras finalidades do direito civil, mas não para uma relação jurídica de consumo. Por outro lado, o condomínio ele pode sim ser consumidor, inclusive nesse serviço público que eu acabei de citar, serviço de água e de esgoto. Serviço público de água e de esgoto, nós vamos ter uma relação em que o condomínio pode figurar na figura de consumidor, pode estar presente na figura de consumidor, melhor dizendo, pode ele invocar o Código de Defesa do Consumidor ao seu favor, inclusive postulando a repetição do indébito em dobro quando estamos diante de uma cobrança indevida pelo serviço de água e de esgoto. Vamos pensar num exemplo que envolve um condomínio que tem um abastecimento próprio de água, um poço artesiano, e não utiliza o serviço de água público. Ele pode invocar o Código de Defesa do Consumidor? Sem sombra de dúvidas, ele pode invocar o Código de Defesa do Consumidor na figura de consumidor, ok? Postulando, inclusive, neste caso, a repetição do indébito pelo dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, que fala da cobrança indevida.
Trazemos exemplos concretos de julgados do STJ nesse sentido no nosso livro. Inclusive, trazemos também julgados no sentido de que um edifício que só tem um hidrômetro, só tem um marcador de água, e que vem a concessionária do serviço público e cobra a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades. Olha o contexto. Edifício com um só marcador, um só hidrômetro, que tem ali uma situação em que todos são cobrados, todos os condôminos, todos os conjuntos comerciais, todos os apartamentos de residência são cobrados pela tarifa mínima. E ele multiplica a tarifa mínima pelo número de unidades. Será que pode isso diante de um só marcador, diante de um só hidrômetro? Prevalece que não, prevalece que isso é um exemplo de prática abusiva e o condomínio pode postular a repetição do indébito pelo dobro numa situação como essa. Por quê? Porque neste caso ele figura como consumidor e do outro lado a concessionária do serviço público, abastecimento de água, comete uma prática abusiva. Num caso como esse, de tudo que ele pagou de forma indevida, ele pode, nos termos da prescrição do Código Civil, que é um tema que vamos trabalhar também na sequência nos próximos blocos, ele pode invocar reparação de danos e até postular a repetição do indébito pelo dobro. Diante de uma cobrança indevida, feita com má fé, que é o que vem prevalecendo na jurisprudência superior, pode o consumidor repetir o indébito pelo dobro nos termos do 42, parágrafo único do CDC. Bom, meus caros, neste bloco nós trabalhamos com vocês com relação jurídica de consumo e as novidades. Falamos da figura de consumidor, de fornecedor, produto, serviço e também das relações especiais, trazendo sempre jurisprudência atualizada, em especial súmulas do Superior Tribunal de Justiça, que é em relação à aplicação do CDC aos planos de saúde, salvo em relação à administração de autogestão. Falamos da legitimidade do Ministério Público, também em termos de súmula recente do STJ, envolvendo a proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, inclusive nos aspectos envolvendo o serviço público, e vimos aí também julgados, recursos especiais importantes dos últimos tempos envolvendo relação jurídica de consumo. Da nossa parte, foi um grande prazer, temos muito a desenvolver sobre o direito do consumidor, inclusive serviços públicos. Nós vamos falar de princípio da continuidade no próximo bloco, em que trabalharemos com direitos e princípios no Código de Defesa do Consumidor. Até lá! Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.